Você já deve ter ouvido falar de usar material de papelaria para estudar. Então, nesse vídeo eu explico como que você usa esses materiais de um jeito sábio aí para os estudos, né? Não adianta comprar coisas incríveis e depois não usar, não é mesmo? Olha, compra post-it, compra caneta assim, assim, assado, compra grifa-texto. Aí você até compra todo esse material e aí você não sabe como usá-los. Por que a gente usa aí papelaria aí para os estudos? Quando você vai prestar uma prova, alguma coisa assim, né? Então chega um momento que você está estudando um determinado conteúdo, você vai decorar uma fórmula, você vai ter que decorar aí alguma regra gramatical, enfim. Nem todo mundo usa papelaria, mas quem usa para dar destaque, tá? Então, a primeira parada é que você entenda isso muito bem. Então, a papelaria, ela não adianta você destacar um texto inteiro e grifar o texto inteiro com grifa-texto, porque a papelaria ela é usada principalmente para chamar a atenção de coisas importantes. Outra coisa importante, que é legal que você entenda, é que você não vai destacar só o que você gosta. Você vai destacar o que é importante de todas as matérias, tá? Então a gente tem uma tendência a destacar, né? Aquela matéria que a gente gosta, a gente faz tudo colorido, tudo grifado e põe post-it. E aquela matéria que a gente não gosta é aquela coisa preta e branca, né? Não tem nada que chame a atenção. Grifa-texto, tem vários aqui. Esse grifa-texto ele é muito interessante porque eu uso para destacar o que eu já estudei. Ele é bem escuro. Então, se eu fizer uma marcação, você vai perceber aqui, né? Ele é tão escuro que ele apaga, né, o que eu escrevi. Eu uso ele com uma ferramenta como um checklist do que já foi feito. Então ele vai sujar o lado de trás da folha. Então quando o grifa-texto ele é muito escuro, ele tem a intenção de grifar o que você não quer mais ler. Cuidado com isso, tá? Agora, quando você está lendo um texto, é totalmente diferente, tá? Você quer grifar as partes importantes e aí você vai grifar com um grifa-texto claro, né? Aquele que você vai conseguir ler, mas a intenção, claro, é chamar a atenção. E quando você está lendo uma pergunta de uma questão, é muito importante que você grife somente a pergunta. Cíntia, mas a pergunta não é tudo que está naquela questão? Não, não. É muito importante que você leia a questão, aí vai ter a pergunta, e aí você grifa somente aquela pergunta. Isso é treinável, tá? E aí você só grifa o que o exercício quer. O que o exercício está pedindo? Então, grifa texto. Basicamente, ele é usado nessas situações. Agora, os post-its, eles têm tamanho pequeno, médio, grande, tem até jeitinho certo de puxar o post-it para que ele não fique viradinho. Se você puxa assim, que é o jeito errado, você vai ver que ele vai ficar curvado, tá? Mas eu só estou nesse vídeo mostrando para vocês que o post-it, ele é usado para destacar o quê? Justamente alguma coisa muito importante, principalmente que você precisa decorar, como, por exemplo, uma fórmula, uma frase importante. Ah, Cintia, eu posso variar na cor? Ué, se você quiser, você pode variar por matéria, então você pode usar uma cor para cada matéria. Eu acho muito legal usar em exatas aí para as fórmulas e nas outras matérias para aquelas regras, aquelas datas, por algum motivo você precisa decorar aquilo. Então, você cola aquilo no seu caderno. E falando em caderno, eu vou falar também de um tipo de papelaria que é meio controversa, que é o fichário, tá? O fichário tem muita gente que gosta muito, é apaixonada por fichário. Tem gente que fala, eu não me ajeito com fichário de jeito nenhum. Bom, eu toda a minha vida só usei fichário, por quê? Porque quando você está num processo de estudo, provavelmente você tem uma apostila para você seguir e você geralmente vai ter um caderno ou um fichário para fazer os exercícios. No fichário você coloca folhas no meio de coisas que você aprendeu posteriormente. Então você foi lá, estudou sozinho e já estava estudando conteúdo e resolveu fazer um cursinho, por exemplo, e aí você viu que tinha conteúdos que estavam faltando e está no meio do conteúdo. Você fala, tá, e agora? Como que eu acrescento uma folha extra, né, nesse conteúdo que está faltando coisa? Sei lá, na apostila não tinha, ou até tinha na apostila e passou desapercebido, enfim.
O fichário ele é muito interessante porque você abre, agrega aquela folha que não tinha, um resumo. Então, o fichário para mim é vida. Se você quiser comprar mais uma sequência de divisórias, ele é muito mutável, o fichário. Ele não é aquela coisa engessada igual um caderno. Eu já tive um hábito no ensino médio de até enumerar as folhas de fichário. Porque vai que um dia ele abre e as folhas vão todas pro chão. Eu falei, agora, como é que eu vou me organizar? Lascou a vida, né? Então, enumerar, né, colocar o nome da matéria, é uma forma aí de você não se perder no seu fichário, tá? Tem um outro tipo de material que eu gosto muito, e esse aqui é o marcador de texto, né? Ele é chamado aí marcador de texto porque usualmente você pode marcar um texto e não prejudicar a folha, marcar um livro e não prejudicar, não riscar aquele livro, tá? Eu gosto muito dele por outro motivo, né? Primeiro, olha que interessante. Você está estudando um conteúdo e você quer marcar aonde você parou. Você fala, não, eu vou usar o azul, né? Ele tem de N cores e é baratinho, tá? Esse tipo de papelaria, ela é legal porque ela é barata. Eu uso ele para duas coisas aí, duas funcionalidades. Uma é para marcar na vertical, então você tá lá estudando alguma coisa, eu estou sem nenhum livro aqui, mas imagine que você tem um livro aqui, então na vertical você vai colar aonde você parou. Então vão ter vários marcadores aí na sua apostila e no seu caderno, no seu fichário, em pé. Então você vai colar ele e ele vai ficar lá em pezinho marcando aonde você parou. Outra forma totalmente diferente de usar o marcador é uma técnica que eu já ensinei em alguns vídeos meus e já para muitos alunos meus, que é uma técnica do farol, que você usa para marcar as questões que você está fazendo. Como assim, Cíntia, a técnica do farol? Hoje você pegou para estudar aquele conteúdo de geometria, por exemplo. Então tem lá 10 exercícios de geometria, aí você foi e tentou fazer os 10 exercícios. Tem exercício que você fez com facilidade, tem exercício que você fez meio empurrado, né? E tem exercício que você fala, meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Por que eu gosto dessas três cores, amarelo, verde e vermelho? Aqui eu não tenho vermelho, eu tenho rosa, né? Permite um farol de rua, né? Então, o que significa o farol verde? Farol verde já era, mano, passei, é nóis, velho. Então, você fez aquela questão, ela é fácil, ela é simples para você, tá? Tô falando do seu grau de dificuldade e não do exercício. É diferente. Só um parênteses, o seu grau de dificuldade é o quanto você consegue fazer a questão. O grau de dificuldade do exercício é o quanto o exercício é fácil, difícil, comparado aos outros exercícios de uma prova que você vai fazer. Que um professor vai falar, essa questão é fácil, você não está estudando, ou essa questão é difícil, parabéns, querido, você acertou essa questão. Então, tá lá, aquela questão, você colocou que ela é farol verde. Aonde você vai colar do lado da questão, Cíntia, vai ficar um carnaval, e é para ficar um carnaval, é para ficar colorido, porque fica legal, estimula, entendeu? Aí teve uma questão que você ficou meio na dúvida, acertou meio no chute, então ela vem com o farol amarelo. Então, imagina que foram 10 questões, tá? Você vai colar farol amarelo, aquela dúvida que você ficou meio meia boca ali, mas, né? E por fim, aquela questão que você não tem nem ideia de como fazer, farol vermelho, ok? Qual é a parada aí? A parada é que você vai focar naquelas questões que você está com uma certa dificuldade. Afinal de contas, são questões que você, enquanto você não aprender, você não passa para um próximo nível. Né? Não adianta você fazer mais 10 questões, mais 50 questões. Tem aluno que acha que fazer só simulado resolve. Fazer simulado resolve, só simulado não resolve. Se eu te der um simulado e você acertou 50%, o outro 50%, a probabilidade da sua nota ser mediana continua. Enquanto você não estudar e não evoluir, as suas médias permanecerão as mesmas. Estudar é diferente de fazer simulado. Cuidado. Estudar é aprender um conteúdo que você estava com dificuldade. Fazer simulado é treino, ok? Não é a mesma coisa, tá? Tudo bem que é um processo de estudo fazer o simulado, mas só o simulado não resolve, que fique bem claro, ok? Chegou no dia seguinte, 2, 3 dias depois, você fala, não, agora eu vou pegar as questões amarela e vermelha para estudar, que são aquelas que eu tive dificuldade. Vou procurar no Google, vou pedir para o meu professor, vou pedir ajuda no cursinho, sei lá. Você tem N formas de
tirar dúvida, comece pelas questões amarelas, porque é aquelas que você não tem tanta dúvida. Então, você já vai tirando dúvida daquelas questões que você meio que errou, e por último, você faz as questões vermelhas, aquela que você fala, meu, não entendi nada, que aí você refaz as questões, treina, entende a resolução, né? Pergunta para o professor, enfim. E aí você vai tirar a dúvida por último da vermelha. A última sacada é: conseguiu fazer sozinho? Sozinho, sem ajuda de ninguém. Depois, né? Depois que você estudou. Aí você troca a cor. Então, o que era amarelo, você troca e põe verde. Afinal de contas, você entendeu a questão, mas você só vai trocar a cor. Por isso que eu gosto de colar, porque já tive aluno que perguntou, tá, e por que eu não escrevo verde, amarelo e vermelho, para não ficar gastando papel? Porque pode mudar, tá? A parada é justamente essa. Quando você está no processo de conhecimento, de aprendizagem, de estudo, o que é amarelo vira verde, o que é vermelho vira amarelo ou verde. Quando você olha para trás, volta lá para o seu começo do ano. Imagina que você está no final do ano. Olha quanta coisa você aprendeu e nem se deu conta pelo seu esforço. E por fim, eu não tenho aqui, mas é muito legal. Já apliquei em alunos, tá? Quando você tem aquela questão difícil, você acertou, que você fala, yes, acertei, você pode comprar esses adesivos de bazar, que pode ser estrelinha, pode ser emoji, vem muitas vezes contra a capa de caderno, aqueles adesivos bem coloridinhos, e você pode colar aquilo naqueles exercícios, mas não cola em qualquer exercício, é naquele exercício porreta, meu querido, que você acertou, ou naquele exercício que você odeia, mas que você aprendeu, é naquela comemoração. Esses adesivos diferentões que você compra em papelaria, toda aquela coisa mais desafiadora, você pode usar esses adesivos mais diferentes. Tudo isso serve para um estímulo, para você olhar para o seu material e ter orgulho do seu material, para você ter uma dedicação nos seus estudos, para você olhar para o seu caderno e falar: caramba, cara, quanta coisa eu fiz nesse ano e você não tinha nem se dado conta. Tenha um material específico daquela prova que você vai prestar. Não misturar esse caderno com outras coisas. Não vai me misturar isso com o caderno da escola. Então, se você tem aí um vestibular, tenha aquela papelaria específica daquela prova. Gostou desse vídeo? Comenta, curte, compartilha, escreve aqui embaixo se você já usou algum material aí de papelaria, e até próximos vídeos.